Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um devocional, a mais um momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês o que está em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 15 e 16. Exatamente naquele momento em que Elias pediu que a viúva de Sarepta fizesse um alimento, um bolinho para ele. Escute. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Por isso, nessa manhã, eu quero dizer para você: tome posse de cada promessa que já foi declarada sobre a tua vida. Tome posse de cada promessa que está aqui registrada na palavra de Deus, porque eu digo para você, apesar de todas as circunstâncias, apesar das situações adversas, eu escolho acreditar. Eu escolho acreditar que Deus tem o melhor para mim. Eu escolho acreditar que Deus pode nos curar. Eu escolho acreditar que Deus está comigo o tempo todo, me livrando, me guardando, me protegendo e me capacitando para realizar cada vez melhor aquilo que Ele colocou em minhas mãos. Por isso, eu continuo acreditando. Eu escolho acreditar no Deus Todo-Poderoso. Queridos, existem momentos em nossas vidas que nós precisamos decidir entre a fé e a razão, entre confiar em Deus e calcular humanamente as possibilidades. Seja qual for a sua escolha, ela produzirá frutos em sua vida. Hoje eu estou refletindo com você sobre uma mulher que escolheu ter fé e fazer segundo a palavra de Deus, ministrada pelo profeta Elias. Ela tinha em casa apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Mas depois disso, esta viúva entendia que certamente eles morreriam de fome. Não tinha mais, a crise era aguda. Mas, no entanto, o Senhor, que conhecia exatamente a necessidade daquela mulher, usou o profeta Elias para falar para ela não temer, mas que ela alimentasse o profeta e ela mesma e o seu filho, e tudo para a glória de Deus. E aqui nós vemos que quando assim ela procedeu, o milagre extraordinário de Deus aconteceu. Porque segundo o versículo que nós lemos aqui, a viúva resolveu acreditar no profeta e fez conforme a palavra do Senhor, ministrada pelo profeta Elias. E com você, já tem acontecido algo em que Deus multiplicou na tua vida? Em que você achou que não teria mais saída, não teria mais solução, talvez não teria dinheiro para pagar a conta da água, da luz, a conta da prestação da casa, e de repente algo extraordinário aconteceu? Se já aconteceu com você, por favor, deixe o seu testemunho, porque assim nós estaremos edificando outras vidas que vão acreditar que Deus realiza o impossível. E você, sabe o que aconteceu depois que esta mulher fez o alimento para o profeta? Ela também vivenciou algo sobrenatural e contemplou o milagre de Deus na vida dela. Sobre a vida dela, do seu filho, a palavra diz que comeu ela, seu filho, o profeta, por muito
quantos dias realmente a panela jamais ficou vazia. A farinha da panela não se acabou, porque Deus é a rocha eterna, um fundamento firme para a nossa vida e nele podemos confiar. Se Ele falou, vai acontecer, porque Ele é inabalável e Ele jamais pode ser destruído. A sua palavra é real, é viva, não volta vazia e nunca é mentirosa. Então nós podemos saber que todas as coisas, todas foram criadas por Deus. E Ele tem poder sobre toda a criação e sobre toda a circunstância. Nós é que precisamos ter fé, uma fé inabalável, que nenhuma doença abala, que nenhuma crise abala, que nenhuma circunstância adversa abala. Fé, porque ninguém neste mundo consegue impedir os planos de Deus de acontecerem. Meus queridos, não pense que o inimigo, o vizinho, não pense que aquele que não gosta de você vai conseguir atrapalhar o que Deus quer fazer na tua vida. Não! Quando eu e você depositamos nossa confiança totalmente nele, então nós estamos fundamentando a nossa fé numa rocha inabalável que é o Senhor, que não se move por nada, que ninguém consegue quebrar, que ninguém consegue destruir. Esse é o nosso Deus, inabalável. Ei, meu irmão, exercite a sua fé hoje. É preciso crer para ver o agir de Deus. Não espere acontecer para daí agradecer. Comece agradecendo agora e veja pelos olhos da fé o teu milagre adentrando em tua casa. Xeramandarabachai. É preciso escolher acreditar muitas vezes no impossível. Fatos aconteceram na minha vida em que aos olhos humanos era impossível, mas Deus trouxe o milagre. Assim como na casa daquela viúva, ela escolheu viver o improvável, o imprevisível na sua vida. E que assim como ela, eu e você possamos receber muitas bênçãos, fartura, o impossível acontecendo através do nosso coração, cheio de fé, transbordando de fé e de uma escolha pautada na palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo hoje um momento muito delicado, onde advertências podem parecer um pouco mais duras do que são, mas eu ainda acho bem válido a pergunta: será que nós queremos ser uma lagarta que vive a rastejar? Ou nós queremos ser uma borboleta que voará e viverá o inimaginável? Bem, para que essa transformação aconteça, é preciso se preparar para o futuro, construir um casulo. E o primeiro passo é abrir o nosso coração diante de Deus e ouvir atentamente as suas instruções. Mesmo que todos que estão ao teu redor tenham te decepcionado, mesmo que tenham te traído, mesmo que aquelas pessoas que você mais confiava te colocaram de lado, quero te dizer, existe alguém. Sim, meu irmão, minha irmã, existe alguém que jamais te decepcionará, e este é Jesus. Nós precisamos colocar nossos olhos nele e crer, e então tudo começará a se cumprir. Primeiro nós precisamos acreditar, ter fé no Deus que nunca
nunca falhou, nunca falhará. Porque a palavra do Senhor, ela é clara, ela nos diz que sem fé nada é impossível. Então nós podemos crer que o nosso Pai vai concretizar todas as promessas para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, mesmo que um dia já tenham te posto de lado, te decepcionado. Hoje Deus manda te dizer que Ele está renovando a sua aliança contigo e não há homem que impedirá o seu agir na tua vida. Aleluia! Mas entregue toda a tua vida, toda a tua esperança nele e com certeza Ele começará a agir, pois Deus age no impossível. Deus age no improvável e Deus age muito, muito além do que eu e você podemos enxergar ou imaginar. Então creia, não existem falhas no plano de Deus. Não existem falhas no projeto, no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ele não se atrasa, Ele não esquece as suas promessas. O que muitas vezes acontece é que Ele está nos contemplando para ver como eu e você reagimos diante da adversidade. Se escolhemos continuar firmes, crendo que Ele vai fazer, ou se nós nos prostramos, murmuramos e pensamos em retroceder. Deus tem um tempo e um jeito de agir que é dele, que nós não entendemos, mas precisamos confiar. Ele não trabalha com a nossa lógica humana, mas ele trabalha com o poder divino. Saiba que as suas promessas nasceram no reino dos céus e nada vai abalar. Lembre-se, Deus é forte e poderoso. Então descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Queridos, entrega nas mãos de Deus e Ele cuidará de tudo com zelo, com amor, providenciando tudo aquilo que está faltando na tua casa. Portanto, não se perca no medo de não conseguir. Não se perca nas palavras destrutivas que lançaram sobre a tua vida. Não. Seguie para a fé. Seguie pela fé de que para Deus nada é impossível. E agindo Ele em sua vida, ninguém impedirá. Deus tem reservado lindas surpresas. Espere, confie, abra o seu coração, porque de repente Deus vai agir. Não permita que o seu desespero fale mais alto do que a voz de Deus ao seu coração. Deus ainda está no controle de tudo, mesmo quando você acha que está tudo perdido, que está tudo sem controle. Muitos de nós caímos nas armadilhas de acreditar que uma vida cristã bem-sucedida é marcada somente por pontos altos constantes, ou que nós vamos dia após dia crescer de glória em glória em glória, que não haverá mais adversidades. E muitos acham que os cristãos não vão encontrar mais nenhum contratempo, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela diz, o próprio Jesus diz que teremos aflições, mas para não nos desesperar, pois Ele estará conosco. Assim, muitas vezes nós temos dificuldades com culpa, com orgulho, ou nos questionamos quando nós nos deparamos diante do fracasso. Não, levante-se, comece de novo. Na vida cristã, nós temos que entender que dificilmente segue uma linha reta. Basta pensar na jornada de alguns personagens bíblicos, o que eles passaram.
José subiu na hierarquia para se tornar o braço direito do faraó, até que uma falsa acusação o enviou direto para a prisão. Mas ele não se desesperou. Ele continuou crendo. Mesmo 2 anos na prisão, ele continuou levantando seus olhos para o céu e agradecendo, crendo que no momento certo Deus ia agir. E assim aconteceu. Levaria muitos e muitos anos de espera e muitas experiências de traição, de injustiças, antes que ele fosse finalmente colocado em uma posição onde pudesse ver como Deus realmente transforma o mal que foi trazido contra ele em bem para beneficiar a ele e a muitos que estavam ao seu redor. Queridos, às vezes os contratempos que nós enfrentamos na vida acontecem além do nosso controle. Mas não pense que é por acaso. Até nesses contratempos, Deus tem um propósito e Deus está trabalhando. Outras vezes podemos estar experimentando um fracasso porque não tomamos as decisões mais sábias. Veja como fez Abraão, que esperou com bastante impaciência por 25 anos antes de ver a promessa de um filho, a promessa de gerar um filho. E ele se apressou para ajudar as promessas de Deus. E muitas vezes nós também queremos dar um jeitinho de ajudar a Deus durante o processo e acabamos atrapalhando todas as coisas. Mas cada vez que nós nos encontramos diante de tais situações, precisamos lembrar de homens, de mulheres da Bíblia que se precipitaram e tiveram consequências desagradáveis, e precisamos lembrar de que nós não estamos no controle das nossas vidas, mas também podemos ter a certeza de que Deus não nos abandonou. Deus jamais nos abandonou à mercê para nos recompormos sozinhos. Não importa quais sejam as circunstâncias por trás dos seus contratempos, do fracasso, da adversidade, você vai permitir que elas ensinem você a ver o quanto Deus está trabalhando. Vai ensinar a você o quanto você precisa de Deus e o quanto você depende dele para que tudo na tua vida vá bem. Certamente você, a partir desse momento, dará a Deus as rédeas da sua vida e deixará que Ele o aproxime um passo mais dele e do seu propósito para a sua vida. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Declare essa verdade agora na tua vida. Claro que sim. Deus se importa com os filhos seus, exatamente nesse momento em que você está ouvindo esse devocional, em busca de uma resposta. Ele está te contemplando e está contemplando o que está no seu coração. Feche os seus olhos por 1 minuto e conecte-se com Ele. Abra seu coração para Ele. Permita que o Criador de todas as coisas preencha o seu interior com fé, esperança, amor, bondade. Porque nós sabemos que Deus é soberano, o Todo-Poderoso. Muitas vezes esquecemos que Ele é o nosso Pai, um Pai amoroso, cuidadoso, atento, que nos vê individualmente, mesmo com toda a grandeza que tem. Então, Ele se importa com você e com todo
todos os detalhes da sua vida. E muito melhor que isso, Ele quer te ajudar. Ele quer cumprir as promessas na tua vida. E nós podemos ver que o Salmo 46 nos mostra de uma certeza inabalável que moveu as nossas vidas. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso Pai. A centralidade de Deus, o seu socorro, o cuidado são as bases que precisamos usar para acalmar nosso coração e solidificar a nossa fé. No Salmo 100, leia, nós mergulhamos na adoração feliz, diferente de um ritual vazio, superficial. Ali nós temos a garantia de que a adoração a Deus é felicidade plena, é como uma festa de casamento e não um velório. E no Salmo 23 nós enfatizamos que nós somos do Senhor. Ele é a nossa garantia, a nossa liberdade. E nós podemos ver nas palavras de um grande teólogo, Spurgeon, que diz: é bom saber, tão certo como Davi, que pertencemos ao Senhor. Veja que texto belíssimo nos trazem esses salmos que podem trazer descanso ao nosso coração. Por fim, queridos, abra sua Bíblia e volte toda a tua atenção para o Salmo 121 e se alegre com a segurança de Deus, de um modo pessoal, único. Ele conhece o teu nome, Ele sabe onde tu mora, Ele sabe exatamente a cor dos teus olhos, os teus medos, inseguranças, mas Ele tem nas mãos uma proteção, um cuidado, e esse Ele quer te conceder. Nós não somos apenas um vislumbre pálido de esperança, de segurança, mas nós temos em Deus como nosso protetor. Então delicie-se essa manhã com essas palavras desses salmos que nos trazem consolo, cuidado, proteção, socorro, descanso. Sua fé será fortalecida, seu coração será alimentado, suas forças serão renovadas e a sua alma encontrará descanso em Deus. Afinal, esses salmos trazem uma certeza para as nossas vidas: Deus se importa com você. Deus sempre se importa. Então, abra sua Bíblia agora e vá para esses salmos. Leia com atenção e perceba o quanto você é amado, o quanto Deus contempla a tua vida e o quanto Ele se importa com você. Por isso eu decido, eu escolho acreditar que tudo que Ele me prometeu se cumprirá na minha vida. Creia nisso e que o Senhor te abençoe.